Boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Ministério de Mulheres da Igreja em Belo Horizonte e microrregião, cujo tema é Combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Lá em 2 Timóteo 4:7, Paulo, ele admitiu, ele teve a ousadia de dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo. Ele passou por muitas situações, muitas tribulações, e em todas elas ele foi vitorioso. Por isso ele pôde dizer essas palavras. Mas e quanto a nós? Será que nós também podemos falar da mesma maneira que o apóstolo Paulo? Para responder essa pergunta, estou aqui hoje com duas mulheres muito especiais, Marcinha e Amélia. Sejam Amém. muito bem-vindas, Muito irmãs. obrigada, Obrigada por estarem Amém. aqui conosco. É uma alegria. Amém. Espero que vocês voltem em outras oportunidades, que seja a primeira de muitas vezes. Amém. E eu vou começar conversando com a Marcinha, que ela teve uma experiência de combate e vitória. Marcinha viveu o extraordinário e nós vivemos juntamente com ela. Conta para nós como foi essa experiência, Marcinha. Primeiramente eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui com as irmãs, né? Amém. Louvado seja o Senhor, ainda mais para Amém. celebrar uma vitória, né? De um Amém. grande milagre, Verdade. né? Que Deus operou na minha vida. Eu quero pedir licença, né? Porque eu vou ter que ficar de máscara, porque eu ainda me encontro na condição de imunossuprimida devido a tratamento quimioterápico em menos de 6 meses. Para quem não me conhece e não sabe, né, o que ocorreu, eu fui diagnosticada com câncer do tipo adenocarcinoma no intestino e deu metástase no fígado, né? E agora, graças ao Senhor, estou livre de células Graças ao cancerígenas Senhor. no meu corpo, né? Amém. Então, as irmãs me convidaram e falaram: Marcinha, fala para nós, né? Como que foi? Você passou esse processo? O que te sustentou? Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui também no canal do YouTube, coloquei denominado agradecimento, né? Contando, né, tudo que eu passei. Só que eu falei mais dos aspectos do corpo e da alma, né? Agora eu louvo o Senhor porque eu posso ter a oportunidade de falar no aspecto espiritual, né? Amém. E nesse vídeo que eu citei, eu falei que muitos versículos me sustentaram, versículos que me informavam quem Deus era, né? E hoje eu vou poder ter a oportunidade de falar quais são esses versículos, né? Para você que está passando por uma situação de enfermidade, enfim, creia, Deus é poderoso. Amém. O Senhor Jesus veio para dar vida, né? Amém. Vida em Amém. abundância. Então vamos ler, por gentileza, Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, fala assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas Como ovelhas que não têm pastor. Então, eu recorri muito ao Senhor Jesus, né? Porque ele, no seu ministério humano, ele percorria a cidade curando as doenças, né? Então, eu recorri a quem poderia me livrar, né? E um outro aspecto é que eu falei com ele, primeiro, não são multidões, né? Então, eu não posso estar exausta e aflita como ovelha que não tem pastor. Porque eu tenho um pastor. Amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Então, ele me fazia ficar ter fé e crer que ele poderia me livrar, né? Romanos 12 também, capítulo 4, versículo 5, fala assim. Só um minuto, irmãs, que eu vou achar. Romanos 12, 4 e 5, fala assim. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Ainda Efésios, capítulo 1, fala assim. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Um outro aspecto é que Deus mostrou para mim que eu sou a igreja, né? Que a igreja não é feita por templos feitas de mãos humanas. Ela saiu do lado do Senhor. O Senhor Jesus gerou a igreja. Por um lado, né, fala que o soldado feriu o lado do Senhor e saiu sangue e água. O sangue para nos perdoar os pecados e a água para dar vida para nós, né? Hoje ele é esse cabeça e nós, como esses muitos membros, formamos o corpo de Cristo, né? Aí, eu queria compartilhar com os irmãos desse livro aqui, ó, Chamados, Escolhidos e Fiéis. Porque a gente estava lendo esse livro no GFCM e eu ganhei muito. Testificou o que Deus tinha revelado no meu espírito. Falou assim, ele deseja, Deus, né? Por meio da igreja, encabeçada por Cristo, ser o cabeça sobre todas as coisas. Em outras palavras, Cristo encabeçar a igreja é o meio para encabeçar todas as coisas. Hoje, ele assiste à igreja a fim de que esta, a igreja, por meio do Espírito, coloque todos os inimigos de Deus debaixo dos pés de Cristo. Amém. Então, eu recebi essa revelação de que eu era a igreja, corpo de Cristo, então eu coloquei todos os meus problemas debaixo dos meus pés. Eu falei, Senhor, eu não aceito estar subjugada por nenhuma situação, não aceito estar debaixo do pé de ninguém, porque eu sou a sua noiva amada, eu sou o teu corpo, né? Então eu quero estar nas regiões celestiais, né, onde o Senhor está, né? Porque não existe um corpo com a cabeça num lugar, o corpo em outro lugar, né? Então nós somos esse corpo de Cristo, ele é o cabeça e nós os muitos membros, né? Ainda, amadas, em João, capítulo 13, versículo 1, fala assim. Irmãs, quem ama a Bíblia? Quem ama a palavra de Eu Deus? amo. É muita riqueza, né? Fala assim, ora, Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o fim. Amou-nos até O o fim. Então eu ficava assim, lembrando do amor do Senhor, crendo nesse amor, que foi um amor de Deus ter deixado o seu trono. Tem até um hino que fala, né? O alto trono era seu, dos anjos tinha adoração, mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão. Então, até tem um versículo que fala assim, quem que vai... Pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, né? Mas a palavra fala que Deus, o Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? É verdade. Então, muito mais eu já reconciliado, se mesmo eu sendo inimiga, ele morreu, ele deu a sua vida por mim, o que ele não faria agora eu sendo filha, né? Verdade. Ó Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele era olha que rico isso, o Senhor Jesus, ele era o primogênito. Ele era o único filho de Deus. Mas hoje ele se tornou unigênito porque ele nos permitiu participar, né, dessa família gloriosa que é a família de Deus. Nós somos os Graças muitos a filhos Deus. hoje. Amém, aleluia. Amém. Romanos 10, 17, fala assim. Oh, Senhor Jesus, queria chamar Amém. você nesse momento para invocar o nome do Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E que ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Você que está vendo, participando dessa live, precisa estar no Espírito para ganhar essa revelação de Deus. Oh, Senhor Jesus. Então, Romanos, capítulo 10, versículo 17, fala assim. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus, a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, mais a sua fé vai sendo acrescentada, né? Amém. Graças a Deus. Até lembrei de o jovem Estevão, aqui no dia... Daqui da igreja em Belo Horizonte mesmo, não é o Estevão da Bíblia, não. É o esposo da Thalita. Teve a reunião de jovens e ele compartilhou o contrário.
Ele falou assim, se a fé vem pelo ouvir a palavra, a ausência da palavra, ela também faz ter ausência de fé. Né? Verdade. Então, irmãos, fala que a Bíblia é o livro que é mais vendido e menos lido, né? Mas é a palavra de Deus, eu creio. Amém. Muitos falam que foi escrito por homens. Sim, homens escreveram, mas inspirados pelo Espírito Amém. Santo, né? É Essa é a palavra Deus. de Deus e eu creio porque ela me deu vida. Amém. Aleluia. Aqui, amados, também Apocalipse 12, 11. Eu já estou terminando, viu, amados? Já vou passar para vocês. Ó, Senhor Jesus. Apocalipse 12, 11 fala assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, o sangue do Senhor, a palavra, e também, sabe o que nos dá descanso, irmãos? Tem uma palavra no Evangelho de João, que João fala odiar a vida nesse mundo. Mas não é odiar de desespero de tanta gente, né, que comete suicídio, não. É porque nós somos peregrinos. A nossa pátria está no céu, ela não está aqui. Então, nossa esperança não está aqui. Eu, assim, até Filipenses 1, Filipenses 1, 19, 26, vai resumir para os irmãos a minha experiência. Porque eu não temia de Deus me levar. Eu só pensava por causa da minha filha. Eu falava assim, Senhor, não permita que a Sofia tenha de que te acusar um dia de não ter podido ficar com a mãe dela, conhecer a mãe dela, por causa disso. Mas, olha o que Paulo falou em Filipenses 1, 19 e 26. Falou assim, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, a igreja suplicou muito por mim, né? E pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de quem nada serei envergonhado. Por quê? Quando você tem um diagnóstico como esse, algumas pessoas falaram comigo, qual que é o seu pecado? O que você fez? Eu sei, a palavra fala, examine o homem a si mesmo, né? Mas só que eu poderia ficar envergonhado, mas Deus não deixou envergonhado, Ele julgou a minha causa. Amém. Ó Senhor Jesus. E aí fala, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ó Senhor Jesus, mas eu falo essa palavra aqui de morrer é lucro, mas não incentivando, gente, pessoas que às vezes estão com tanto sofrimento e quer tirar sua vida. Não, é no tempo de Deus. Você tem uma carreira para você cumprir. Mas nós sabemos, assim, para a gente que Deus revelou, os mistérios do céu, nos tirou do império das trevas, a gente não tem prazer mais nessas coisas, né? Eu queria até testemunhar para os jovens aqui, que eu fiquei sabendo de um famoso que morreu, e eu vi vídeos dele louvando o Senhor. Era uma pessoa que queria Deus. Ele até falava, eu escolho Deus. Mas todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm. Então, às vezes, eu até queria me relacionar assim, com pessoas. Eu me relacionei com pessoas que não professam a mesma fé. Mas, infelizmente, é um jogo um pouco desigual. Porque eles não vão conseguir te aconselhar na palavra, porque fala que é um império das trevas, que existe o Deus desse século que cega o entendimento. Então, não é nem porque elas são más, porque elas não querem, é porque um Deus desse século cegou o entendimento. Né? Mas para nós não, para nós foi revelado. Amém. Por isso nós podemos rejeitar. E por isso nós aguardamos a pátria celestial. Né? Aí o 22 continua. Entretanto, se o viver na carne traz frutos para o meu trabalho no Senhor, eu já não sei o que escolher, né? Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, pela Sofia, pelo meu marido, Aclas, pela igreja, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso estou, de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus
pela minha presença de novo convosco. Amém. Então, Graças a Deus. Graças Obrigada, a Deus. irmãs. Aleluia, né? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Amém. Né? Tudo que você falou está baseado na palavra de Deus, né? Amém. E essa palavra, ela é maravilhosa. É ela que nos sustenta diante das nossas fraquezas, diante das nossas dificuldades, né? Quando a gente tem um bom depósito, fica mais fácil, né, para a gente testemunhar para o inimigo, né? Agora, aqui no 1 Timóteo 6,12, fala sobre combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O que é tomar posse da vida eterna? Né? Parece que é algo simples, né? Tomar posse da vida eterna. Muita gente pensa que, vou tomar posse da vida eterna só lá na frente, né? Igual, por exemplo, né, o Marcinha, a experiência que você viveu, às vezes, né, igual Marta, né, falava assim, vai te ressuscitar no último dia, né? E o Senhor, eu sou a ressurreição, né? E às vezes a gente ora para tantos irmãos, e alguns irmãos a gente vê o Senhor curar, e outros, né, a gente vê os fracassos, a gente vê a questão das vitórias, né? Para gente, o seu testemunho hoje é muito encorajador, né? Mas hoje o Senhor está falando para a gente que para entrar no reino não basta ter a vida eterna, é preciso tomar posse dela. Amém. Temos de viver a vida eterna hoje. Muitos cristãos se confundem, achando que a vida eterna é para o futuro, na eternidade. Não, a vida eterna é para hoje, para agora. Amém. Tomar posse da vida eterna é tomar posse do poder da vida eterna que nos capacita e fortalece a fim de nos fazer combater o bom combate. Amém. Né? Eu fico muito encorajada com a palavra, porque ela realmente, irmãos, ela nos sustenta, né? Diante das dificuldades. Muitas pessoas hoje, às vezes a gente vê essa pandemia, né? O que está acontecendo, muitas pessoas estão com medo, estão ali aprisionadas, sem saber o que fazer, sem uma direção. E o Senhor tem dado para nós a palavra profética. Amém. Que bênção, irmãos. Isso é maravilhoso, né? Quem sou eu? Eu não era digna, né? Tantas pessoas melhores do que eu, né? Não estão tendo oportunidade de ouvir essa palavra. Mas o Senhor chamou cada uma de nós, Amém. cada uma das mulheres, Amém. né, de modo geral, todas as pessoas, né, o Senhor tem usado essa ferramenta, essa live, né, e inclusive eu quero até agradecer, né, Viviane? Muito obrigada por ter lembrado de mim. Porque é um prazer ter as irmãs na aqui. verdade, né, eu sei que tem muitas irmãs que são muito constituídas da palavra, que têm experiências profundas, e esses testemunhos e essas experiências ajudam muito as pessoas que estão ali com crise de ansiedade, sofrendo, irmãos, né? E assim, eu tenho experimentado que a leitura da Bíblia, ela nos ajuda a ter força, né, diante Amém. dessa dificuldade, porque quando você liga a televisão, o que você vê? Quantos morreram, né? Tanta notícia ruim, né? E a gente falando aqui da vida eterna, tomar posse da vida eterna. Olha, eu vejo que até a experiência do jovem rico, ele era uma pessoa assim, corretíssima. Ele não tinha problema nenhum. O Senhor apareceu para ele e falou assim, você observa os mandamentos? Sim, eu observo. Eu tenho observado isso. Aí o Senhor falou para ele assim, então vai, vende tudo. Ele falou assim, mas é difícil vender as coisas, é difícil, né, abrir mão de tantas coisas que tentam nos impedir de prosseguir nessa carreira, sabe? De valorizar tudo que o Senhor tem falado para nós, valorizar essa palavra, valorizar a igreja, as reuniões, né? Pagar o preço. Muitas vezes a gente
conhece tantas coisas, né? A gente está vendo nessa palavra, aquilo que Paulo falou, né? E ele pôde chegar e falar assim, combati o bom combate, completei a carreira. Quando eu olho para essas palavras, eu falo assim, Senhor, como que eu estou longe desse padrão ainda? Tem misericórdia de mim, Senhor? Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, né? Louvado seja o Senhor, sabe, irmãos? Porque ainda que eu não tenha um estágio adequado, né? O Senhor, às vezes, olha o estado. Amém. Porque eu vejo tantos irmãos que estão na minha frente e que têm um crescimento espiritual muito bom, né? E o Senhor hoje, Ele não quer saber, sabe? Como é que você está? Sabe, se você teve fracasso, se você teve vitória, o que aconteceu com você? O que o Senhor conta hoje, Ele quer saber, qual que é o seu estado? Você está exercitando o seu espírito? Você está invocando o nome do Senhor? Você está pregando o Evangelho? Amém. Você está cuidando de pessoas, né? Eu vejo que eu preciso ainda, sabe, na minha experiência ainda, melhorar em muitos aspectos, valorizar mais aquilo que é o desejo do Senhor hoje, né? Às vezes eu vejo que tem irmãos que pagam um preço, por exemplo, os comportores estão ali nas ruas, né? Correndo risco, né? Porque se você for olhar, ninguém trabalha, né? E como que essas pessoas também que estão na frente, os enfermeiros, arriscam a vida e a gente pensa só na gente mesmo, né? Verdade. Então, hoje o Senhor está dando essa oportunidade para nós. E agora eu vou passar para a Viviane. Eu já falei demais. Nós estamos aqui para compartilhar nossas experiências. É como as irmãs falaram, né? Essa questão de combater, de ter a palavra que nos encoraja, que nos dá as ferramentas para vencer esse combate. E a respeito do soldado, né, desse combate, eu só queria ler um versículo, está lá em 2 Timóteo 2,4, e ele fala assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Na minha versão fala assim, nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil. Então, ele está ali mesmo para combater, para guerrear. Amém. E hoje, né, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, a Amélia falou disso agora, a questão do medo, da ansiedade. Esse combate na nossa mente, né? A luta, ela é travada na nossa mente. É verdade. Então, a gente precisa estar atento e não deixar essas coisas nos levarem a desertar. Né? E também não está mais na hora, né, da gente ficar preocupado com riquezas, em enriquecer, em criar um patrimônio nessa terra. Não estou dizendo que nós vamos parar de trabalhar, né? Não é nada disso. A nossa vida nós vamos continuar vivendo, mas o nosso coração não pode estar mais nessas coisas, sim, porque a nossa pátria ela é celestial. Amém. E nós somos soldados de Cristo. Amém. E nenhum soldado se envolve com as coisas dessa terra. E tem um outro aspecto também, que é a questão de correr a carreira, sim, que está lá no versículo 5 de 2 Timóteo 2. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. E a respeito disso, correr a carreira, agora nós vamos ver um vídeo. Johnny has to win. A caminhada está longa demais? O seu fardo se tornou pesado? Você não consegue ver a linha de chegada? Você está tão cansada que não tem forças para prosseguir? Respire fundo. Não olhe para trás. Persista. Não pare. Prossiga. Se os problemas, enfermidades e situações adversas estão te sufocando, beba da água da vida, que é Cristo. Ele é capaz de aliviar o seu fardo. Quando o caminho te for comprido demais, que o não possas levar, caminhe com a igreja. No viver da igreja, nós podemos ajudar umas às outras.
se for preciso, carregar no colo, até que você consiga, mas que você não pare, que você persista, que chegue lá. Há um alvo a ser alcançado. O reino de Deus te espera. Há uma carreira para completar. Fortaleça sua fé, para que no final você consiga dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. To drag him across the line and pushing him home for second. Johnny finishes in second. Goodness me, what an incredible conclusion here in Cozumel. I've never seen anything like that anywhere in world sport. Scenes all round. Esse vídeo é muito interessante, né? Lindo demais. Porque mostra o que é uma corrida, um correr a carreira. Essa pessoa que no final teve a dificuldade, né? Ela estava ganhando. Era o primeiro. E aí ele começou a ter uma fraqueza nas pernas e começou ali a perder a velocidade, e teve a dificuldade e pensou em desistir. Mas o irmão dele veio atrás, eles são irmãos, e foi carregando até a linha de chegada. E eu achei tão bonito, porque o irmão jogou ele para passar na frente dele, né? Então ele ficou em segundo e o irmão ficou em terceiro. Então essa é a nossa vida da igreja. Alguns correm com um pouco menos de dificuldade. Teve um que passou na frente de todos, foi rapidinho, né? Mas o normal é nós sermos como aquele que tem a dificuldade. Né? Nós, às vezes, por situações, ficarmos desanimados, ou vem algo tão forte como aconteceu com a Marcinha, e você fala, não, agora para mim não dá mais. Eu vou desistir. Mas é nesse momento que vem algum irmão, nos coloca no colo, ou nos pega e fala, não, nós vamos juntos até o final. Aleluia. Nós vamos ser vencedores juntos, né? Até que todos cheguemos. Né? Naquele dia, todos nós vamos chegar juntos. Então, tem esse aspecto individual de nós corrermos, de nós não desanimarmos. E também, se nós vermos algum irmão querendo desistir, nós irmos até ele. Sim. E sermos sermos aquelas irmãs que carregam outras irmãs. E também de nos permitir ser carregadas, né? Porque às vezes você quer ser forte. Você não quer mostrar a sua dificuldade, você não quer mostrar que você está fraca, mas nós precisamos admitir para nós e para o Senhor em primeiro lugar, né? Senhor, eu não aguento mais. Eu preciso de ajuda. E aí, quando vier alguém para nos ajudar, para nos levar até o final, nós aceitarmos essa ajuda, né, Márcia? Amém. Amém. Esse vídeo me fez lembrar, né, daquele versículo. Irmãos, não que eu tenha obtido a perfeição, né? Mas que eu esqueço do que para trás fica e que eu avanço porque diante de mim está, né? Claro, irmãos, Deus sabe, né? Minhas falhas, meus pecados, os erros que eu já cometi. Mas o sangue dele, né? Amém. O sangue dele purifica de todo pecado. Amém. Qualquer pecado que você tenha feito, cometido, né? O sangue de Jesus é poderoso para limpar esses pecados, né? E te purificar de toda injustiça. Amém. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos o 6 e o 7, o 8 também. O 6 fala assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O Senhor Jesus vai voltar de novo. Se você não crê nisso, pode ter certeza. Ele falou,
né? Ele vai voltar. Ó Senhor, aí eu toco muito nessa palavra do versículo 6, libação. Porque da mesma forma que alguém falou, né, para eu ver meus pecados, e eu consultei Deus, e eu pedi perdão pelas minhas falhas, as que Ele me mostrou, né, que eu sabia, eu pedi perdão pelos pecados. E também, irmãos, às vezes você pode, assim, então, todo dia a gente parte o pão, né, aí fala, eu examino, amo a si mesmo. E o Senhor falou, até que eu volte, né, para celebrar a ceia do Senhor, tomar do sangue, comer do pão. E às vezes você pode não estar sabendo o que o Senhor, por que aquilo. Mas lembra dessa palavra libação. Porque Deus quer edificar a sua igreja. E Deus pode estar te usando para que a coletividade da igreja, esse corpo coletivo, seja levantado de alguma forma, né? Às vezes é passar por uma situação de libação para edificação da igreja. E aí, com respeito ao versículo 7, que também é o tema da mensagem, o irmão Daniel falou desse alimento diário que a gente vai ler agora, vai começar depois que acabar esse que a gente está lendo, que chama Combater o Bom Combate. É o título da live, né? E aí, como eu tinha recebido, né, através do projeto Livro na Mão, eu vi que na página 10 explicou o que é o combate, o que é a carreira e o que é guardar a fé. E falou assim, quanto ao combate, a questão não é se já ganhamos a guerra, é se ainda estamos na luta. Amém. Né? Se Isso caiu, mesmo. levanta, né? Amém. Aplica o sangue assim com consciência, né? Amém. Pede perdão, não quero Aleluia. fazer mais. Mas continua na luta, né? Quanto à carreira, a questão não é se já cruzamos a linha de chegada, é se ainda estamos correndo. Nós estamos aqui, né? Nós não retrocedemos, né? Nós estamos avançando. Amém. Quanto a guardar a fé, a questão não é se já guardamos toda a fé objetiva, é se guardamos o que nós já ganhamos, né? Então entra a questão da fidelidade, ser fiel naquilo que o Senhor nos deu, né? Amém. Porque senão fica só sendo uma coisa objetiva, não passa a ser nosso, subjetivo, nossa experiência, né? Aí agora, eu gostaria de ler com as irmãs também, Apocalipse 19, 7 e 8. Estou aqui, Deixa eu te ajudar. tanta coisa aqui, né? Amém. Apocalipse 19, ó. A minha Bíblia ó, é porque eu uso, viu? Glória a Deus. Ruminou bastante, eu amo né? a minha Bíblia. Então, Apocalipse 19, 7, fala assim. Alegremos-nos. Essa tem que falar com bastante ênfase, né? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, irmãos, assim, o que eu toco também é que há uma responsabilidade nossa, né? Porque o Senhor fez tudo pela igreja, Ele se deu pela igreja, né? Mas agora tem um bordar das vestes. Aqui, a esposa a si mesma já se ataviou. Ou seja, ela está cuidando do seu crescimento, né? Até lembrei da parábola das 10 virgens. Houveram 5, né, que se preocuparam em colocar azeite das vasilhas, né? E fala que não precisa estar transbordando, não. Precisa estar com a lamparina acesa. Mas como nós não sabemos o dia que o Senhor voltar, para Ele não tardar, vamos preencher esse estoque, né? Para não apagar na hora que Ele chegar. E aí eu também lembrei de Mateus 22, 12. Ó Senhor Jesus, que Amém. fala assim, Mateus 22, 12, fala assim, peraí que eu vou achar aqui. Para vocês está aparecendo aí, né? Mas eu tenho que achar aqui, fala assim. E perguntou-lhe. Não, vou ler o 11, porque aí, entrando, porém, o rei, Para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial?
E ele emudeceu. Irmãs, eu toquei nisso. E ele emudeceu. Tipo, irmãs, o que nós vamos falar para o Senhor? Que justificativa nós vamos dar para o Senhor? Irmã, é só emudecer. Porque, olha só, o tanto de coisa que o Senhor tem dispensado para nós. Livros. Só que com a Marcinha temos um arsenal. O Jabe, fala pela fé, o novo Jabe. Fala da fé. O tanto de mensagens os irmãos têm elaborado. Queria até louvar o Senhor pelos irmãos, né, do serviço aí de transmissão. Quantos irmãos oraram, né, por essa transmissão? Porque o objetivo do Senhor é edificar a igreja, irmão. Nós estamos aqui fazendo essa live porque essa palavra alcance as pessoas. Né, para esse evangelho do reino ser pregado, porque nós amamos a volta do Senhor. Né? Nós já não estamos aguentando mais assim tanta... as trevas estão se intensificando. Meu marido abriu o coração, sai para trabalhar. Aí eu ouço um carro de polícia. Às vezes tem tanta injustiça também. Queria também assim, né, louvar o Senhor pela segurança pública, os policiais, os profissionais da saúde, né, as pessoas que estão se dando aí em prol do próximo. Mas tanta coisa ruim acontecendo, né? Então, que a gente precisa mesmo cuidar, se alimentar, usar esses vários vídeos que estão aí no YouTube para se alimentar, né? Amém. Aí agora, para finalizar, meus amados, eu quero ler Lucas 18, 22. Oi, irmãs, louvado seja o Senhor, né? Amém. Falei bastante Amém. aqui com as irmãs, mas foi tudo que o Senhor falou para mim nesses tempos, sabe? O Lucas 18, 22 fala assim: ouvindo Jesus, disse-lhe, desculpa, é porque algumas pessoas elas não leem a Bíblia, então eu vou precisar ler o contexto. Aí eu vou ter que ler do 18, que fala assim: certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, você até falou sobre isso, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra teu pai e tua mãe? Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Eu toco nisso aqui. Uma coisa ainda te falta. Isso faz guardar o nosso coração, irmãos, porque às vezes eu penso que eu já cheguei lá, né? Vai servir no serviço, eu sei fazer, eu faço melhor que o irmão. Não lembra? Uma coisa ainda te falta. E aí eu termino com uma frase que o irmão Pedro Donco falou domingo. Falou, sabe o que faz você ter um coração puro? Você amar o Senhor e amar a igreja. Amém. Aí você vai saber que o seu coração é puro. Então, irmãs, eu louvo o Senhor, agradeço por essa noite que eu pude compartilhar com vocês, né? Tudo que o Senhor depositou no meu coração, toda essa esperança, né? 1 Coríntios capítulo 13, 13, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Obrigada, irmãs. Amém. Aleluia. Aleluia, porque combati o bom combate e guardei a fé. A fé é a certeza de coisas que nós não vemos. A convicção de fatos que se não se veem. Olha, a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Essa é a definição bíblica para a fé, né? E o que eu fico mais impactada com relação à fé é que às vezes a minha fé é tão pequena, sabe? Quando eu vejo a experiência, né, de Pedro lá no barco, olhando firmemente para o Senhor, ele foi capaz de andar nas águas. Eu vejo a experiência de Abraão, que foi capaz de, decidido ali, sacrificar o próprio filho dele, né? E, às vezes, as coisas tão pequenas que o Senhor prova a minha fé, eu sou reprovada. Porque ainda a minha fé é tão pequena. Mas eu falo, Senhor, aqui, né, que ouvindo essa palavra,
o Senhor, Ele sempre nos encoraja. Ele disse o seguinte, olha isso aqui. Ele falou assim, olha, o importante não é se você já guardou toda a fé objetiva, e sim se você guardou o que ganhou. Quando o Senhor voltar e vir que você guardou o que Ele lhe confiou, você será um vencedor. Que naquele dia todos proclamemos: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E a questão também que eu vejo é a boa consciência. Porque muitas vezes a dificuldade em guardar a fé é por causa da consciência. Porque a consciência, ela pode... se você não manter uma boa consciência, você pode naufragar na fé. É verdade. Né? Por que muitas vezes eu tenho um problema com a minha fé? Olha só, quando um barco afunda, toda a carga se perde. Se não mantivermos boa consciência, naufragaremos na fé e perderemos tudo que Deus depositou em nós. Senhor Jesus. Porque a consciência fica cauterizada e eu não pratico aquilo que o Senhor está falando, né? E aqui diz o seguinte, por último, o ponto crucial para mim dessa mensagem é que, primeiro, Deus nos fala a sua palavra e nós ouvimos. Quando ouvimos, cremos. E quando cremos, recebemos. Mas não ficamos só na teoria. Em seguida, nós agimos baseados na palavra que ouvimos. Portanto, a fé é ouvir, crer, receber e agir. E qual estágio será que eu estou? Né? Eu estou longe. Olha, portanto, a fé é ouvir, crer, receber e agir. Às vezes, eu ainda estou só no ouvir, né? E crer, porque meu crer ainda é muito pequeno. Por isso que eu sempre oro o Senhor e falo para o Senhor assim, Senhor, tem misericórdia de mim. E o que tem me ajudado a perseverar, né, nos caminhos do Senhor, eu sei que não é porque... não é por minha força, irmãos, sabe? Eu tenho experimentado que o viver tantos anos na vida da igreja é por causa da misericórdia do Senhor, sabe? Amém. Por causa do amor, da graça e da misericórdia. O Senhor, por meio, né, do vídeo que a Viviane mostrou para nós, eu pude experimentar muitas vezes, né, o Senhor me carregando, né, com tantos problemas. Às vezes eu olhava para as dificuldades, olhava para as situações, né, são tantos problemas, 5 filhos, uma família grande. Tanta vitória! E aí eu olhava e falava assim, Senhor, como vai ser isso? Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, Senhor, né? E hoje eu vejo assim que é só olhar para o Senhor e o resto é o Senhor que faz. Amém. Né? Firmemente pôs olhar. Exatamente. Amém. A vitória é do Senhor. Nós só precisamos ser fiéis ao Senhor em quê? Em exercitar o nosso espírito, perseverar nas reuniões, né? E agora o Senhor está nos dando, tem nos alimentado com tantas palavras, irmãs. Eu confesso que eu nem consigo assistir todas as lives. Mas sempre que eu posso, sempre que eu tenho tempo, eu amo, né? Principalmente a live das irmãs, porque é tanto encorajamento, sabe? O testemunho da Marcinha hoje foi tremendo. Verdade. Puxa, irmãos, sabe? Quem viu, né? Os momentos, né, de dificuldade que eles passaram, né? Que a igreja estava ali junto com ela, orando, e ela mesma pode me falar que muitas irmãs, às vezes, ligavam para ela hiper, mega preocupadas, e ela que consolava, porque ela estava ali na graça do Senhor, sendo suprida por meio dos irmãos, por meio da igreja. Que bênção! Oh, Senhor Jesus! Amém. Verdade. Irmãos, essa vida é maravilhosa. Amém. Eu realmente não tenho palavras, sabe,
para expressar a gratidão de estar vivendo a vida da igreja, sabe? De estar junto com esses irmãos que já são muitos anos experimentando esse cuidado cheio de amor. Cuidado, amém, amém. Irmãos, Viviane, muito obrigada. Até porque, sabe, irmãos, quando você é chamado para alguma coisa, você tem que ir diante da luz do Senhor, né? E falar igual Paulo. Eu? Como que eu? O menor de O todos. menor de né? todos, mais fraco. Ó Senhor Sabe, Jesus. irmãos, porque eu sempre achava que eu era forte, sabe? Que eu dava conta. Mas o Senhor me quebrou em tantas experiências, sabe? Tantas situações. E hoje eu vejo que, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, Amém. graças a Deus pela Eu oração dos irmãos, Amém. graças a Deus, sabe? Pela live das irmãs. Amém. Graças a Deus, sabe? Por todos os instrumentos que o Senhor tem dado para nós. Sim. Posso orar por você? Sim, amém. Sabe? Que hoje nós possamos, né, não ficar com essas experiências só para nós, mas que nós possamos sair pregando o evangelho Amém. e libertando tantas pessoas que estão cativas, principalmente as mulheres. Porque, sabe, as mulheres, elas são obra... O homem, né, de um modo geral. Mas a mulher, se ela não estiver bem na família dela, a família dela toda sofre um prejuízo enorme, né? E hoje o Senhor tem nos enchido com esse bom depósito. Amém. Né? Nós não podemos reclamar. É tanta palavra. Os hinos são maravilhosos, né? Amém. Eu estava comentando aqui com a Viviane que muitas vezes a gente não quer se colocar tanto no serviço por medo de sofrer. Não é verdade, irmã? Ser exposto, né? Ser Mas- exposto. Mas é só sendo exposto que cresce. É verdade, Marcinha, né? Nossa, gente. Mas mesmo, às vezes, a gente fica se guardando. Os irmãos vão descobrir que eu tenho tal fraqueza, vão descobrir, mas os irmãos já estão vendo isso há muito tempo. E é melhor do que lá Né? no dia no Senhor. Tá com a fraqueza verdade, é ainda melhor lá, ser né? agora do que naquele dia. Exatamente. E hoje, né, o Senhor está dando oportunidade para a gente arrepender. Amém. Amém. O Senhor está dando oportunidade, né, para a gente, se não tiver no estágio adequado, No estado. pelo menos com estado, né? Igual ela falou, né? Ainda que. Como é que é aquela questão lá das voltas? Você pode não ter completado a carreira, você não pode chegar na linha de chegada. O importante é você estar comendo. Exatamente. Tá na luta. Né? É. Então, hoje o Senhor está falando pra gente, né? Perseverar, Amém. o bom depósito, a boa consciência, guardar a fé, pedir o Senhor para aumentar a nossa fé. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Obrigada, Viviane. Deus abençoe Irmãs. cada vez mais esse ministério Amém. glorioso. Aleluia. Eu que agradeço, de coração. Foi maravilhoso nesse tempo aqui, né? Nossa. Senhor Jesus. E também quero fazer o convite para outras irmãs que estão aqui me ouvindo, né? Se preparem para o convite do Ministério de Mulheres. Amém. Graças a Deus. deseja nos usar. Amém. E quando Aleluia. forem chamadas, considerem diante do Senhor para serem usadas, né? Porque é isso, nós precisamos compartilhar experiências. Amém. A nossa experiência ajuda muito É verdade. outras pessoas. Às vezes a gente acha que é algo tão pequeno, Sim. que é só para mim, mas não. O Senhor, Ele quer usar tudo para o corpo. Foi Aleluia. falado aqui também, né? Aleluia. Por isso eu preciso abrir as minhas experiências. Aleluia. Aqui, tá, irmãs? Amém. Nas nossas lives. Isso mesmo. Eu queria deixar essa frase aqui marcada, né? A Amélia até falou agora no final. Para nós sermos vencedoras, o importante é o nosso estado no momento da vinda do Senhor. O estágio vai definir qual vai ser o nosso prêmio, né, irmãs? Porque o estágio ele tem a importância dele. Mas para nós sermos vencedoras e fazermos parte do reino, o nosso estado é o que o Senhor vai considerar. Então, né, dito isso, vencer não é sobre ganhar a guerra, mas é permanecer na luta, que foi o que Marcinha falou, Graças a Deus. né? Aleluia. Pra frente, vamos. Amém. Não é cruzar a linha de chegada, mas é correr. Amém. Não é se guardamos todas as palavras que ouvimos, mas se guardamos o que já ganhamos.
Se nós permanecermos assim, nós seremos vencedoras. Amém. E nós reinaremos com o Senhor. Amém. Amém. Agora eu queria que a Marcinha fizesse uma oração para nós encerrarmos a nossa live. Amém. Amém, Senhor Jesus. Ó, Senhor, nós te louvamos, Pai. Amém, te agradecemos Jesus. dessa noite, Senhor. Sim, Ó, Senhor Jesus, porque nós somos apenas a sarça, Amém. né, Senhor? Amém, Jesus. Ó, Senhor, Tu és o combustível, Senhor. Ó, Senhor Jesus, obrigado pelo Teu sangue, Senhor. Nós estamos aqui debaixo do Teu sangue. Amém. Ó, Amém. Senhor Jesus, falamos através do Teu Espírito. Amém. Amém, Senhor, Jesus. sabemos que o Seu desejo é edificar a igreja. Sim, Senhor. Pai querido, leva cada mulher, Senhor. Amém. Ó, Senhor Jesus, a ver a importância, Senhor, a sua importância e a Isso sua mesmo, Senhor. responsabilidade Amém. É verdade, nessa Senhor. edificação. Amém, Senhor, Jesus. obrigada, nós queremos nos apresentar a cada dia. Amém. Senhor, que da nossa boca possa sair somente eis-me aqui. Amém. Toda vez que o Senhor nos chamar, Sim, Senhor, porque nós estamos participando dessa edificação. Amém. Aleluia. Somos materiais para essa edificação. Amém. É verdade, Obrigada, Pai. Senhor, a todos que foram envolvidos nesse serviço, Sim, meu para Deus. que essa live pudesse acontecer. Amém, Continua Jesus. abençoando a cada um, em nome do Senhor Jesus. Abençoa os lares. Ó, Amém. Senhor, queremos mesmo, Senhor, ser esposas sábias, Senhor, que edificam as suas casas. Amém. Mães amorosas. Amém. Ó, Senhor Jesus, e mulheres, Senhor, sábias, ó, que vivem em sociedade. Amém. E queremos Deus. levar o teu nome, trazer a salvação. Ó, Senhor, obrigado que o Senhor nos revelou a igreja. Amém. Amém. Obrigado que o Senhor nos tirou do império das trevas, Amém. Amém. nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Estamos muito regozijantes, Pai, Verdade. por fazer parte da tua família, Amém, por sermos Jesus. membros do teu glorioso corpo. Amém. Somos a tua noiva, somos a tua guerreira. Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado Amém. seja o Senhor. Amém. Boa noite e até a próxima live. Amém, irmã.